Fala pessoal, cheguei aqui para documentar a segunda parte, um tópico importante que se chama copy, né? Para você que tem interesse em fazer anúncio no Facebook, quer melhorar seu desempenho nos anúncios do Facebook, copy é fundamental e copy nada mais é do que a escrita persuasiva. Lembrando que você vai usar de técnicas de persuasão, tem que ser sempre honesto com a pessoa do outro lado. E a escrita persuasiva vai te ajudar a converter melhor os seus anúncios, vai te ajudar a criar melhor os seus anúncios, a otimizar melhor o seu anúncio e o principal, a conectar com a pessoa certa juntamente com a dor que essa pessoa tem. Então, se você falar para uma pessoa que gosta de cachorro para criar um camelo, provavelmente não tem nada a ver. Mas se você usar uma dor específica no nicho de cachorro, por exemplo, como as melhores rações que você pode cuidar para o seu cachorro não ter câncer. Isso é um tópico de dor absurda para quem gosta de cachorro. A pessoa vai ter interesse em clicar no seu anúncio para saber mais da sua mensagem. Por isso que é importante a honestidade, que não adianta você colocar um anúncio desse e quando clicar não tem nada a ver o assunto. Tá falando de como adestrar gato. É muito pouco que vai conectar. Pode até conectar com alguns, mas é muito pouco. E você não pode fazer isso porque a tua taxa de saída de site vai ser muito alta e isso é ruim para a relevância do seu anúncio. Tá? Principalmente no Google funciona assim. Se você põe alguém para dentro do seu site e a pessoa sai correndo, o Google detesta esse tipo de site e aí ele vai fazer ficar mais caro. Vai chegar um ponto até que ele não transmite mais seu anúncio. Vai ficar lá nas últimas páginas. E caro. Então, copy é a escrita persuasiva. E copy tem praticamente tudo a ver com gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Nossa mente, desde lá dos primórdios, até os próprios animais são assim. Isso foi feito com... O melhor livro para você ler sobre escrita persuasiva e gatilhos mentais é o Armas da Persuasão. Eu vou até botar um link aqui na descrição desse vídeo, do link da Amazon, para você, se você tiver interesse em comprar esse livro, que esse livro, assim, é o segundo melhor livro que eu já li até hoje, só perde para Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro fantástico esse, que mudou minha vida, mas enfim, Armas da Persuasão é um livro muito bom para você ler e entender sobre gatilhos mentais, sobre testes. No livro ele fala muito sobre testes que ele faz, e eu vou falar um pouco dos gatilhos mentais, vocês vão entender, mas assim, se quiser saber muito sobre o assunto, compra esse livro e outros livros sobre esse assunto de persuasão. Esse é o melhor livro, na minha opinião, tá? Então, o que são gatilhos mentais, gente? Vamos lá. Nossa mente, como eu falei desde os primórdios, e com os animais também é assim, ela tem gatilhos na nossa mente, que acionam e fazem a gente tomar uma ação. Vou dar um exemplo, apesar de eu nunca ter sido fumante, eu sempre ouvi fumante falar que quando tomam um café, precisam de um cigarro. Ou quando fazem alguma coisa, precisam de um cigarro. Quando comem um chocolate, precisam de um cigarro. E eu não entendi o porquê isso, o que tem a ver uma coisa com a outra. Só que é muita coincidência com muitos deles. Alguns, por exemplo, vão tomar cerveja, tem que ter um tira-gosto. E, enfim, também não bebo, então nunca entendi isso. E isso são gatilhos. Mas voltando a falar do Armas de Persuasão, ele fala muito sobre os gatilhos que fazem o ser humano tomar uma ação. Aqui no meu texto, eu tenho alguns desses gatilhos que, na verdade, acho que são os principais do livro. E eu adicionei um outro que eu adoro, acho fantástico, que é o gatilho extra, que tá ali o gatilho do porquê, mas vou começar pelos do livro. E eu não li o livro há bastante tempo, então eu vou falar bem resumidamente do que eu lembro, tá? Gatilho da reciprocidade, que pra mim é o mais forte de todos, na verdade é o seguinte, isso foi feito um teste, se não me falha a memória, não lembro em que setor... acho que uma pessoa precisava de um favor de alguém e essa pessoa, antes de pedir o favor, comprou uma Coca-Cola para essa pessoa. E nos testes, nos exemplos de testes, tinha esse tipo de coisa. Quando você pedia por pedir, tu tomava muito não. E quando você praticava alguma boa ação antes, aumentava muito o número de sim, porque a pessoa do outro lado fica enraizado nela uma vontade muito grande de, pô, cara, esse cara fez uma coisa por mim, como é que eu vou falar não pra ele agora? Isso é muito forte, isso funciona até hoje, tá? Isso funciona muito até hoje. Inclusive, minha mãe não sabe, acredito que ela nem veja meus vídeos, mas uma vez, quando eu tava lendo esse livro, eu fiz um teste, né? Que eu queria jantar num dia, numa noite, né? Lógico, noite.
E... E aí eu falei, que eu tava lendo o livro, eu tava tão empolgado com o livro, né? Que aí eu falei, vou fazer um teste com ela. Eu tava com um chiclete na mão. E eu sabia que, cara, janta ia ser isso é muito tempo atrás, né? Quando eu li esse livro. Por isso que eu tô falando que é um bom tempo que eu vou falar o pouco que eu lembro dele. Algumas coisas eu lembro. E aí, na janta, eu lembro que eu falei assim, cara, não vou conseguir. E eu tinha chiclete na mão. Aí eu dei um chicletinho pra minha mãe e bati um papo com ela normal sobre algum assunto que eu não vou lembrar agora. E logo depois, ela mascando o chiclete, eu falei, pô, cara, tô com fome e tal, tu não descola uma janta, não? Tentei descolar uma janta com a velha, né? Pô, funcionou. Sem brincadeira, funcionou. Tipo assim, eu não tinha certeza que ia funcionar, poderia não funcionar, que senão é uma ciência exata, mas funcionou. Eu dei o chiclete a ela mascou, a gente trocou uma ideia, ela, não, tá, o que você quer comer e tal? Não lembro o que foi a comida, logicamente, tem muito tempo, mas eu não esqueço dessa cena e eu nunca contei pra ninguém isso. E funcionou, tá? E no livro ele põe muitos exemplos de gatilhos mentais. E esse da reciprocidade que eu tô falando é o mais importante. Por quê? Como eu disse, você faz uma ação, a pessoa fica com muita vontade de... Não vou falar não pra essa pessoa, ele me ajudou, né? Então, reciprocidade é o mais forte, estudem sobre isso, recomendo ler o livro. É a melhor forma, na minha opinião. Autoridade, pô, o nome já diz tudo. A autoridade é fundamental porque se você tiver... Vou contar uma outra história que aconteceu comigo, tá? Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui jogar futebol com uma opção de desconhecido e um dos desconhecidos, numa bola que eu fui dominar, ele largou o peso todo na minha perna e quebrou a minha perna, né? E eu lembro que eu tava estirado no chão, alguns amigos meus estavam nesse futebol, só que o outro time eu não conhecia ninguém. E eu tava com uma dor absurda, era um campo na rua, né? Não era futebol na rua, era um campo gramado, mas não tinha médico, não tinha nada. E aí eu com a perna quebrada, o goleiro do meu time, que era um desconhecido, chegou e falou, eu sou bombeiro, deixa eu mexer. E aquilo ali, pô, eu falei, não, beleza. Só que na hora eu tava tanta dor que eu falei, não, para, nem encosta. E ainda bem que eu fiz isso. Porque vai que ele não era bombeiro, né? Só que olha só a força da palavra. Pô, eu sou bombeiro. E aí eu cogitei deixar ele mexer. Por sorte não mexeu. Logo, olha a coincidência, passou uma ambulância na rua e todo mundo do futebol começou a gritar pra eles entrarem no campo. Eles entraram, então foi minha sorte. Quando eu entrei na ambulância, eu soube que tinha um garotinho, acho que 9, 10 anos, também com a perna quebrada, pulando muro, né? Mas enfim, antes de eu entrar na ambulância, os bombeiros saíram, tudo uniformizado, não tem jeito, vai ter que mexer. Como é que eu vou falar que não vai mexer? Eles são capacitados para isso, mexeram, doeu pra caramba, mas fizeram certo, prenderam minha perna, me colocaram lá, e essa é a prova real de que eu vendo ainda mais, um cara só tinha falado que era bombeiro e eu cogitei, o outro eu vendo uniformizado, ele fazendo o trabalho dele, eu nem questionei. Faz o que tem que fazer e vamos pro hospital, né? Então tem uma força absurda a autoridade, certo? Teve uma outra história também de um amigo meu que quebrou. Tá interessante, eu vou anotar aqui agora. Isso que eu tô fazendo com vocês sem querer é o gatilho da história, fortíssimo. Só que é verdade. Então por isso que eu falo, tratem com a verdade. Gatilho da história. Eu acredito que muitos de vocês tenham prestado atenção e tenham na mente feito o visual de como era o campo, tava passando na rua. Se eu detalhasse mais, vocês iam prestar mais ainda atenção. Se eu falasse, o campo era gramado. Eu falei, vocês imaginaram o campo gramado. Aí eu podia falar, pô, era um campo militar. Era cercado, só que a rua do lado era uma rua que tinha movimento. E ali passou a ambulância, entrou no campo, enfim, é o gatilho da história. Nem preciso mais falar dele, que vocês entenderam completamente. Eu imagino que tenham entendido completamente o gatilho da história. Vocês visualizaram a história, imaginaram. Por isso que comece com, imagine você numa praia paradisíaca. Se tu for vender viagem, por exemplo, né? Então, gatilho da autoridade nada mais é do que isso. Tem uma força absurda a autoridade. Você num hospital, você pode perguntar a qualquer um alguma coisa, mas se o cara chegar com a roupa branca, o jaleco branco e aquele... que eu esqueci o nome daquela peça que faz que ouve o batimento, a respiração. Meu Deus, esqueci o nome disso. Você vai dar muita atenção, porque é um médico, né? Ainda mais uniformizado. Olha como é que o uniforme tem esse poder, né? O bombeiro lá falou que era bombeiro no gol, tava de shortinho, sem camisa. Eu cogitei, só pela palavra bombeiro, e os bombeiros mesmo uniformizados, eu aceitei de boa eles fazerem. A história que eu ia contar, rapidinho, a outra história que eu ia contar, era de um amigo meu que também quebrou. Ele quebrou o tornozelo jogando bola.
Foi um outro campo, foi um campo de grama sintética. Ele foi chutar, ele chutou um pouco o chão, o pé dele girou. Nisso saiu um cara, nesse campo de grama sintética tinha uma parte mais atrás de um dos gols, tampado o campo, mas atrás de um dos gols tem o barzinho do campo, e tinha um cara já meio chapado, já meio cheio de cerveja, que ele entrou falando assim, deixa comigo que eu sou médico. Só que ele tava falando tava nitidamente bêbado, que todo mundo, sai daqui e tal, não sei o quê. E o cara até xingou a gente. Ele com a garrafa de cerveja na mão, tá? Ele chegou lá com a garrafa de cerveja na mão, se não me falha a memória, com um copo na outra mão. E tava muito doido, muito doido. E aí todo mundo mandou embora. Então o que acontece? O cara é médico, só que, o cara nitidamente bêbado, pediram pra ele ir embora. Quando chegou a ambulância pra esse meu amigo, natural, faz o seu trabalho, autoridade absoluta. Então, gatilho da autoridade muito forte também. Então, se você é autoridade no seu nicho, você sabe algo, é mais forte, a sua presença tem mais impacto para a pessoa. A aprovação social, que é outro, é importante também. Seguinte, a aprovação social, se não me falha a memória, tem um exemplo, acho que de um restaurante, né? Fizeram um experimento com um restaurante com muito carro na garagem do restaurante e o outro sem carro nenhum, ou quase nenhum. E a maioria das pessoas procura o restaurante cheio porque dá ao entender que aquele restaurante é melhor. Talvez mais caro, não sei, mas é um restaurante melhor. Então as pessoas vão pela aprovação social. Afeição, o nome já diz, né? Você... famoso ir com a cara de alguém, né? Ver a pessoa ali, ter encanto pela pessoa. Encanto não é a palavra mais certa, mas é tipo assim, poxa, essa pessoa é legal, gostei dele e tal. E isso faz diferença. Um vendedor, por exemplo, que te atende muito bem no início, tu, não, maneiro e tal, vou dar atenção a essa pessoa. Afeição. Compromisso e coerência, importante também. Esses são os mais importantes, né? Compromisso e coerência. Vou dar um exemplo aqui de compromisso e coerência. Eu chegar e falar pra vocês, gente, se vocês gostarem desse vídeo aqui, vocês dão um like no final do vídeo? Vocês vão fazer esse like? Aí se fosse uma live, eu vou falar, escreve no comentário aí se vocês vão... É um exemplo, claro que é mais fácil clicar, né? Escreve mesmo se vocês estão gostando aí, se vocês vão dar o like. E aí as pessoas que se comprometem a fazer isso tendem a não quebrar sua palavra. Então tendem a cumprir o like, no caso, dar o like. Né? Um exemplo totalmente tosco que eu dei aqui para entender o que é compromisso e coerência. Escassez, poderosíssimo. Adoro escassez. Você, quando faz uma oferta para alguém, você pode muito bem... quando você vai numa loja, o cara fala, olha, a última peça, hein? Aí você, não, mas eu quero pensar e tal. Mas a última peça. Você vai embora, de repente já não vai ter mais a peça. A pessoa já brinca com o teu sentimento. Pode até ser verdade, espero que seja verdade, né? Eu recomendo usar como a verdade. E aí você já fica assim, não, tá, vou fazer agora então. Ou então você tem uma possibilidade de, dentro de 4 dias eu vou abrir aqui uma promoção para vocês comprarem aqui meu livro pela metade do preço. 4 dias só a partir de hoje. E aí a pessoa fica, meu Deus, 4 dias. Dentro de 4 dias ela tem que comprar, senão ela perde. Isso aí força muito a pessoa a tomar uma ação. Gatilho do porquê. É absurdo. É um gatilho que eu adoro, que é, na verdade, você explicar o porquê que você está fazendo isso. Teve um curso que eu comprei uma vez, que ele... Olha o gatilho que ele usou do porquê. Ele falou, gente, eu fui roubado, roubaram meu celular, e eu preciso comprar um novo. Como eu tenho esse curso, eu vou fazer esse curso pela metade do preço. Se não me falha a memória, eu não sei se eram 2 dias ou 7 dias, não vou lembrar de cabeça, mas ele botou uma escassez de data e falou, vou fazer a metade do preço porque eu quero comprar um celular novo. Então eu vou vender meu curso mais barato para eu poder comprar meu celular novo. Cara, isso é fortíssimo. E eu lembro que eu comprei esse curso. Lembro até o nome dele, mas eu não vou falar não. Então, não vou falar para não expor a pessoa, né? Então eu acho o gatilho do porquê fantástico. Se eu não me engano, tinha um teste que foi feito também do gatilho do porquê de uma fila para tirar cópia, né? E se eu não me engano, na primeira vez a pessoa falou, furou a fila. A segunda vez ela pediu... Não, ela pediu para ir na frente. A primeira vez ela pediu para ir na frente. Poxa, deixa eu tirar xerox. Deixa eu tirar a cópia aqui deixa eu tirar a cópia. Aí deixaram. Depois foi... Deixa eu tirar a cópia porque eu preciso. Ela deu um porquê. Porque eu preciso. E deixaram.
E depois ela falou assim, deixa eu tirar cópia porque eu preciso entregar isso para eu entregar a tempo o meu trabalho na faculdade. É um exemplo, tá? Foi muito mais específico porque muito mais forte e um grande número de pessoas deixou ela passar. Então, o gatilho do porquê, fantástico. Dei 2 exemplos muito fortes. Tanto esse curso que eu comprei como esse da cópia. Foi importante. Continuando aqui com o nosso gatilho, falei do gatilho da história. Foi quando eu contei a história lá que não foi proposital, tanto que me lembrou desse gatilho. Importantíssimo. As pessoas gostam de história. Desde quando a gente é criança, a gente é acostumado a ouvir história e criar na nossa mente como é. Ah, é um campo verde com grade, você imagina, né? Com um gol bem grande, com uma rede rasgada. Você imagina uma rede rasgada num gol, né? Bem grande. Outra parte importante aqui da cópia, no caso que tem tudo a ver com o anúncio, é a Call to Action, CTA Call to Action, que é a chamada para ação, gente. Vocês têm que falar. Vou pedir agora, por favor, agora. Eu não sei quanto tempo tá do vídeo. Dá o like. Por favor, dá o like. Não, tô esperando, dá o like. Eu tô pedindo mesmo. De coração tô pedindo. Tô fazendo uma chamada pra ação. Dá o like, pô. Não, se você, pô, dá o like, por favor. Beleza? Eu tô acreditando que você deu o like, hein? Se não deu, compromete comigo que se você gostar desse vídeo, tu vai dar o like no final. Mas eu prefiro que dê o like agora pra não esquecer. Mas você se compromete? Então, beleza. Bom, então essa é a Call to Action. Baixa aqui o seu e-book agora. Clique aqui agora. Você tá dando uma chamada para ação. Aí outra coisa que eu recomendo aqui, no caso dos anúncios, é fazer a técnica do AIDA. Uma técnica que eu gosto bastante, vou explicar agora aqui a técnica do AIDA, que na verdade é o seguinte. AIDA é a sigla de atenção, interesse, desejo e ação, tá? Atenção, aí como eu escrevi aqui embaixo, você tem que usar imagem boa, gente. Se você quer fazer uma foto de viagem, não adianta botar uma pessoa com a mão no rosto, abaixando a cabeça de tristeza. Ah, tô triste. Isso não vai ajudar. Você não tá falando de depressão, você tá falando de viagem. Viagem tem que botar a pessoa pra cima, tem que botar a pessoa já com a prancha aqui debaixo do braço. Tem que fazer isso, tem que botar uma imagem com sol, com calor, com praia bonita, né? Com verde da praia, poxa, com a planta que tem em volta paraíso, né? Então, imagem boa é fundamental. Como eu disse aqui, vídeo ajuda muito e eu vou explicar mais à frente o porquê que ajuda muito. Eu falei na primeira aula sobre você gerar público de quem vê seus vídeos, basicamente é isso, mas eu vou explicar com mais detalhe isso, que é fantástico, o vídeo é fantástico, né? Você sabe quando alguém vê o teu vídeo inteiro, mas tu não sabe se a pessoa viu a tua foto e engajou ou não. O vídeo tu sabe, ele não fechou o vídeo, né? Então faz toda a diferença. Então você tem que começar teu anúncio com atenção, interesse, desejo e ação. Atenção, juntamente com a imagem. Você tem que botar um texto logo de início que chame a atenção da pessoa. Pare de fumar usando esses 3 passos. Pô, chama a atenção da pessoa. Pô, pode ser genérico isso. Não, vou falar o seguinte. Pare de fumar praticando esse esporte. Cara, tem até o gatilho da curiosidade que eu não falei lá em cima. Outro gatilho bom. Vou escrever aqui em cima. Gatilho da curiosidade. Funciona bastante também. Só que você tem que evitar um pouco os curiosos, tá? Vou falar disso depois também, não adianta você trazer gente pro teu site que tá curioso e vai embora. Não é isso? Tu não pode gastar dinheiro com isso, né? Mas gatilho da curiosidade funciona por quê? Pare de fumar praticando esse esporte aqui. Esse novo esporte da curiosidade. Tem que ser verdade, lógico. Você vai fazer com que a pessoa clique e pode ser que chame a atenção da pessoa. Caramba, não sabia. Por isso você trabalha com a verdade, lógico, né? Então, atenção, interesse. Você tem que, no texto do seu anúncio, em algum momento, colocar. Tu começa com atenção, logo depois da segunda parte, é o interesse. Faz a pessoa se interessar sobre isso. É um esporte. Pare de fumar praticando o esporte. Um esporte de 5 minutos. Aí já tô falando do interesse. Pô, cara, 5 minutos é mole isso. 5 minutos no meu dia eu tenho. E o desejo, completa com o desejo. De 5 minutos que vai fazer você parar de fumar em até 14 dias seria forçado. Eu tô inventando aqui, né? Em até um mês. Até 27 dias. Gatilho da especificidade. Tem mais valor tu falar 27 dias do que 30. 30 tu tá arredondando. Gatilho da especificidade. Isso. Então veja,
Olha como é que eu tô falando. Eu lembro até de outros gatilhos. Tem muito gatilho, gente. Muito gatilho. Tem aqueles... Os mais importantes foi os que eu falei, né? Os mais impactantes. Então, tu tem que criar desejo. E, finalizando, tu tem que fazer uma ação, gente. Qual é a ação? Clique agora para descobrir que esporte é esse. Clique agora e baixe o manual de como praticar esse esporte. É um esporte novo, né? Ninguém sabe, né? Então, ação. Baixe agora o aplicativo para você praticar esse esporte. Ação. Vamos call to action. Chamada para ação. Beleza. Cuidado com os textos genéricos. Não adianta você fazer coisa para gerar clique, como eu falei, e não gerar conversão, tá? Você vai colocar muita coisa genérica. Ganhe dinheiro na internet. Cara, muito genérico, cara. Isso é muito... Joga isso no lixo. Muito genérico. Você não tá dizendo se é fácil ou difícil. Já elimina um público aqui, que tem gente que quer dinheiro fácil. Apesar de que ganhar dinheiro não é fácil, mas tem gente que quer dinheiro fácil. Como tem gente que quer emagrecer fácil. Não é simples, né? Vamos lá. Páginas de vendas eu ainda não vou falar, mas eu posso antecipar que copy numa página de vendas é algo muito mais completo. Tem muito mais gatilho, se encaixa vários gatilhos, da autoridade é fundamental ter, da escassez é fundamental ter, né? Reciprocidade eu diria que você usa muito no teu dia a dia, gerando muito conteúdo de graça. Isso aí faz com que as pessoas gostem de você, afeição, e falem assim, cara, esse cara é bom, pô, quando ele lançar alguma coisa eu vou ver e tal, o produto dele é bom, né? Então a copy numa página de venda ela é muito mais robusta, muito mais longa muitas vezes, seja em vídeo ou em texto, né? Teste, tudo é teste, eu falo isso, tudo é teste bastante. Vídeo normalmente converte mais, mas depende muito do nicho. Por exemplo, um público mais velho gosta de ler, então pode ser que seja mais fácil no texto, né? Gente, se vocês quiserem que eu fale mais de copy, eu não sou um especialista em copy, eu sei o que eu tô falando aqui, uso bastante, mas não sou um cara que estudo diariamente copy. Mas se vocês tiverem interesse em saber o que eu sei de copy, como eu uso, né, a forma que eu trabalho, eu posso fazer outros vídeos, mas aí eu preciso que você escreva agora no comentário, deixa seu like se você gostou do vídeo, que o vídeo está terminando. Você me prometeu, hein? Você me prometeu. Se você não deu like aquela hora, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E copy eu posso falar futuramente, desde que vocês escrevam aqui e peçam que eu fale disso, ou que tenham dúvida, escreva aqui também, que se tiver dúvida, se tiverem várias dúvidas, eu faço um vídeo para falar mais de copy, beleza? Esse é o último vídeo teórico. Agora eu vou começar a fazer vídeo na tela para você ver. Abrir o gerenciador, abrir o navegador, gerenciador, criar a fanpage, criar campanhas. E aí a gente vai avançando e aos pouquinhos eu vou aproveitando que isso é bom para mim também, porque o meu grande interesse é documentar o que eu sei. Eu saber, cara, eu ver esse vídeo futuramente e falar, pô, eu sabia disso, tal, daquilo, e compartilhei isso. Tô documentando o que eu sei, o que eu faço, como eu trabalho. Por isso que eu vou abrir campanhas também que eu faço nos meus negócios, para documentar, né? Meu interesse basicamente é documentar e o vídeo é aberto até para vocês verem. Eu podia privar o meu vídeo só para mim, mas eu deixo aberto mesmo para todo mundo ver. Não custa absolutamente nada e eu aproveito e documento, que é o que eu quero. Deixa o teu like? Deixa teu like que eu tô finalizando o vídeo agora. Valeu!